Oi pessoal, a gente hoje vai conversar um pouco sobre os crimes de latrocínio e do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Mais um dos capítulos do Código Penal, ainda nos crimes contra a dignidade. A gente ainda vê influência aqui nesse capítulo da Lei 2015-2009, que foi uma das grandes reformas nesse rol de crimes que antes tratavam sobre a liberdade sexual e hoje abrange a dignidade sexual. Então, assim, a gente ainda vai ver algumas reformas dessa lei aqui nesse capítulo. Uma das situações que a gente tem que destacar é efetivamente o que é latrocínio. E nesse momento a doutrina, inclusive, faz uma certa crítica, dizendo que o legislador bastava dizer que esse capítulo ele tratava dos crimes do latrocínio, porque latrocínio, sim, já é a prática dessa exploração com a finalidade de satisfação de lascívia, de luxúria. Por si só ele resume. Só que ele quis ser um pouco mais preciso aqui e ele destacou mais que, além disso, ele está tratando em condutas que abordam, para essa finalidade lenocida, abordam também o tráfico de pessoas, a captação de pessoas. Por isso que ele foi um pouco mais detalhado. Mas sim, são crimes de latrocínio, como a gente costuma facilitar, entendendo latrocínio como essa prática, essa atração de pessoas para a satisfação de condutas de luxúria. Eis a ideia. E o primeiro artigo desse capítulo é o artigo 627, que fala na mediação para a satisfação da lascívia de outrem. O artigo ele começa dizendo isso: induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem, pena reclusão de 1 a 3 anos. É um texto legal muito simples, mas assim, nessa figura, nessa oração, a gente tem que entender várias características, principalmente no elemento objetivo do sujeito, que é que ele tem que praticar. Aqui, ele não é o sujeito que vai satisfazer dessa lascívia, não é a lascívia dele que está sendo satisfeita, ele é o sujeito que está mediando. O sujeito que está em curso no artigo 227, ele é aquele sujeito que pratica a ação de induzir. E o que é induzir? Induzir a gente já conhece, inclusive é um verbo que vem se repetindo em outros artigos, mas a indução é efetivamente o sujeito plantar a ideia em alguém e fazer com que essa pessoa efetivamente pratique aquilo que ele plantou a ideia. No caso especificamente aqui do artigo 227, o dolo específico do sujeito é induzir o sujeito passivo para que ele satisfaça, ele planta a ideia no sujeito passivo de que ele deve satisfazer a lascívia de uma terceira pessoa, que não é o próprio sujeito ativo. Se for o sujeito ativo, dependendo da forma que for praticada, ele pode recair em outros crimes que a gente já viu, como, por exemplo, o crime de posse sexual mediante fraude, ou então o próprio crime de estupro, se houver uso das ferramentas específicas para isso. Mas sim, o sujeito que está induzindo aqui não é o sujeito que está tendo a satisfação de sua lascívia. Ele vai induzir alguém para que esse alguém satisfaça a lascívia de outro. E aqui, por mais que seja um crime simples, não próprio, não há uma propriedade para esse alguém, esse sujeito que está sendo induzido, uma das características do 227 é que esse sujeito que vai ser induzido, ele tem que ser alguém determinado. Então, o sujeito que induz, ele quando manifesta o seu dolo nessa indução, ele predetermina que esse dolo vai ser para a indução daquele sujeito em definitivo. Isso é um detalhe importante. Esse sujeito deve ser predefinido desde o momento da manifestação do dolo, porque se o dolo do sujeito não é determinado para um agente passivo em si, se o dolo do sujeito não tem determinado a vítima que ele quer induzir, eu saio do crime dos 227 e vou para o 228, que é o que nós veremos à frente, que é o favorecimento da prostituição, outra forma de exploração, que aí já é a finalidade coletiva. O sujeito não está querendo induzir aquela pessoa, o sujeito está querendo induzir pessoas. Quando o sujeito quer induzir pessoas, um grupo, não está determinado alguém, ele quer um coletivo, ele já não está querendo uma satisfação de uma lascívia específica, ele quer induzir várias pessoas para que elas pratiquem satisfações de lascívia alheia. E aí, nesse momento, eu saio do 227 e entro no 228, quando a situação não define o sujeito que vai ser induzido para tanto, e aí abrange um senso de coletividade. Eis a ideia. Mas daí, voltando ao 227,
Uma outra característica quanto a esse sujeito é que esse sujeito tem que ser, aqui no 227, maior de 14 anos. Se eu pratico isso contra menor de 14 anos, eu tenho um crime mais específico atrás, que é um crime contra a dignidade sexual do vulnerável, que é a letra muito parecida, satisfação de lascívia, mas induzir alguém que seja menor de 14 para satisfazer essa lascívia. Por que é um texto específico para isso? Porque é um limiar entre essa dignidade sexual do menor, dependendo da forma com que essa indução da satisfação do lascívio for feita, ela pode se transformar no estupro de vulnerável. Assim como o 227 também pode se transformar no estupro na figura simples ou na figura qualificada. Mas, voltando ao texto da lei especificamente, estará em curso no artigo 227, nessa mediação para satisfazer a lascívia do outrem, o sujeito que realmente manifesta dolo, vontade livre e consciente, então somente, em induzir, plantar a ideia em uma determinada pessoa, para que essa pessoa venha e satisfaça a lascívia de uma terceira pessoa que não é o sujeito ativo, é uma terceira pessoa nesse processo. Que essa terceira pessoa, em repercussão, ela pode ter três possibilidades de participação nessa conduta, ou não participação, mas três tonalidades de consequência. Essa terceira pessoa, se o sujeito que foi induzido a satisfazer a lascívia desse terceiro foi porque quis, apesar de ter sido induzido, mas ela manifestou a vontade ela foi plantada a ideia nela, ela manifestou a vontade de satisfazer aquela lascívia, esse terceiro não praticou crime algum, conduta atípica, porque eu tenho um sujeito maior de 14 que pode, pelo Código Penal, manifestar essa vontade, tá? Então, nesse momento, pode não ocorrer crime algum, ou como pode ocorrer outras condutas. Se há um engano, se há uma fraude, se há alguma situação nessa indução, e esse outrem também manifesta vínculo a esse engodo, ele pode responder por uma fraude, por uma posse sexual mediante fraude. E se esse outrem ele começa a manifestar as ferramentas de violência ou grave ameaça, você imagina que a pessoa induzida foi a satisfação de lascívia e desistiu, e esse outrem o força através das ferramentas de violência e grave ameaça, e aí nesse momento ele passa a praticar o crime de estupro do artigo 203. Inclusive, em isso ocorrendo e comprovando-se que havia ciência dessa possibilidade pelo sujeito que induziu, o sujeito que induziu, nesse momento, passa a ser coautor do crime de estupro. E o crime de mediação para satisfazer a lascívia de outra, ele vira um crime subsidiário. Ele deixa de existir. Ele seria uma mera ferramenta para o crime principal, que seria o crime de estupro. E aí muda toda a situação, todos eles respondendo como coautores do crime de estupro. Eis a ideia. Então tem que ter muita atenção à comunicação desse crime de mediação para servir a lascívia de outrem com as outras possíveis antijuridicidades relacionadas à dignidade sexual. E aí, pensando no critério idade, que é uma característica desses crimes contra a dignidade sexual como um todo, o artigo 227, como ele trata do sujeito maior, ele abre um parágrafo para explicar, trazer, inclusive, uma situação, uma figura qualificada, dependendo da característica desse sujeito passivo, inclusive em uma, digamos, incapacidade relativa que o Código Penal criou para si. E o parágrafo primeiro diz o seguinte, jovens, acompanha aí comigo. Se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, ou se o agente é seu, o agente ativo que induziu é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º tem a natureza jurídica de uma figura qualificada. E essa qualificadora ela existe pelas características do sujeito passivo, características específicas e objetivas no critério etário, menor de 18, maior de 14 anos, o crime passa a ser qualificado, entendendo uma vulnerabilidade
não total, mas parcial desse sujeito, bem como essa qualificadora também prevê uma possibilidade de relação entre o sujeito ativo e passivo, uma relação de autoridade que o sujeito que induziu tem contra o sujeito que foi induzido à satisfação de lascívia. E essas relações, elas tentam prever uma possibilidade de redução da capacidade de resistência pela confiança que o sujeito ativo prestaria para com esse sujeito passivo, deixando ele com menos possibilidade de resistir à conduta, pela confiança. Então, eis a ideia, o porquê, a natureza jurídica desse parágrafo. Primeiro, essa figura qualificada por um critério etário do sujeito passivo, pela relação que o sujeito ativo tem com esse sujeito passivo. E o artigo continua, se debruçando em mais alguns parágrafos. O parágrafo 2º diz: se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 8 anos, além da pena combinada correspondente à violência. Vamos ter atenção a essa figura do parágrafo 2º. Como a gente tem um novo intervalo de pena maior do que o previsto no caput, inclusive também maior do que o da primeira qualificadora, sim, o parágrafo 2º é uma outra qualificadora, mas essa qualificadora se dá por um outro motivo, diferente do primeiro, um critério dos sujeitos. Aqui o parágrafo 2º ele traz uma qualificadora pela forma como o crime é cometido, pelo meio de execução. Vejam, lá no artigo 227, eu disse a vocês que o caput traz tão somente o dolo, finalidade específica, em induzir alguém a satisfazer a lascívia de outra. Ponto final. Meu dolo é indução, a satisfação de lascívia. Eu não trago no caput nenhum dolo específico. O meu caput é um dolo muito simples. Não importa o que eu quero com aquilo, induzir para satisfazer a lascívia. No parágrafo 2º, eu estou trazendo formas específicas para praticar. Eu não sou obrigado a utilizar, sem utilizar essas ferramentas de violência, grave ameaça ou fraude. Eu ainda assim estou em curso no artigo 227, na figura simples, mas pelo parágrafo 2º, eu optei por usar essas ferramentas, né, de violência, grave ameaça ou fraude, e com isso eu migro de um intervalo de pena menor para um intervalo de pena qualificado, que passa a ser de 2 a 8 anos. Percebam que essa proporcionalidade de pena nova, esse novo intervalo de pena, ele visa punir, visa trazer proporção de pena tão somente ao uso da violência, grave ameaça ou fraude. Ele corresponde simplesmente à opção do sujeito ativo em escolher utilizar essas ferramentas para a indução. Porque eu não precisava, a indução pura e simplesmente já caracterizava a sua figura simples do crime de mediação. Mas eu optei por usar, então só por usar eu vou ter a punição qualificada. E ainda assim, como essa qualificadora é pelo modo de execução, percebam bem, é pelo uso da ferramenta, pela forma que eu optei por executar esse crime, o próprio parágrafo 2º ainda diz que, além dessa pena de reclusão de 2 a 8 anos, além dessa pena, eu posso ainda receber a pena correspondente a essa violência que eu empreguei. Porque eu não estou trazendo aqui uma qualificadora pelo resultado. Se eu trago uma qualificadora pelo resultado, ela diria: quando houver o resultado lesão. Eu estou trazendo pelo uso da ferramenta. A proporcionalidade de pena qualificada aqui é pelo uso da ferramenta. Isso me permite que, além da pena qualificada, eu ainda assim aplique a esse sujeito que optou por usar as ferramentas e aí por isso qualificou seu crime. Se pelo uso dessas ferramentas ele tem uma outra conduta antijurídica que corresponde a um resultado dessa violência, como uma lesão corporal leve, grave, gravíssimo, um crime de dano, eu ainda estou autorizado, Estado, ainda estou autorizado a aplicar nele a pena correspondente ao resultado dessa violência. Porque o parágrafo 2º não trouxe proporção de pena a esse resultado. A proporção de pena do parágrafo 2º é tão somente pelo uso da ferramenta e não pelo resultado. E se eu aplico cumulativamente uma pena pelo crime de lesão corporal do artigo 129, eu não estaria recaindo em bis e idem, porque a punição do parágrafo 2º é pelo uso e o 129 seria pelo resultado obtido com esse uso. Eis a ideia. São figuras bem interessantes que vão se repetir bastante aí à frente.
ok? E no parágrafo 3º, ele continua dizendo que se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a pena. É interessante porque às vezes a gente já começa a pensar desde o início do crime, desde o caput, que o sujeito já está com a intenção em lucrar alguma coisa aí, mas ele não precisa, tá? Não precisa. Basta que ele medir, já seria suficiente para ele estar em curso no artigo. Agora, se além de mediar, ele vai ter uma finalidade de lucro com isso, uma vantagem, não precisa ser só pecúnia, pode ser uma vantagem sem ser pecuniária, mas que dê a ele essa vantagem, ele vai estar na figura qualificada do parágrafo 3º, que na verdade não é qualificada, é uma figura qualificada estranha, mas é uma qualificadora, só que ele não está no novo intervalo de pena, ele simplesmente traz uma outra pena a ser acumulada, que é a pena de multa. Esse resultado aqui do parágrafo 3º é uma qualificadora prevista por um dolo específico, ou seja, eu quero além da indução, com isso ter uma vantagem. Dolo induzir para ter uma vantagem, um dolo específico. Tudo bem? Eis a ideia do artigo 227 do Código Penal, mediação para a satisfação da lascívia de outrem. E aí, amigos, a gente, como falou no início, a ideia desse artigo 227 é efetivamente fazer com que o sujeito ele tenha o dolo na indução de uma pessoa só, de uma pessoa em específico. Não é só uma pessoa, mas uma pessoa em específico. Essa é a grande diferença para o artigo seguinte, que é o 228. A sua abrangência é de um senso coletivo. Pelo artigo 228, o sujeito ele está com a intenção não induz determinada pessoa, mas ele tem um senso de atração à exploração sexual de várias pessoas. Por mais que ele só consiga de uma, e com essa uma já houve empreendimento de força policial para cercear essas condutas, mas sim, ele tinha a intenção de captação, de exploração, de captação de várias pessoas para essa exploração. Ele não tem uma finalidade específica para alguém, tem uma finalidade coletiva. E aí é o que diz o artigo 228, que é o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Vamos primeiro salientar duas coisas com relação a esse crime. Sim, prostituição é uma forma de exploração sexual, é uma das formas. A exploração sexual ela é mais ampla. A prostituição é aquele exercício remunerado da sua dignidade sexual. A exploração sexual é explorar esse exercício remunerado da dignidade sexual e como também outros exercícios, mesmo que não sejam remunerados. Mas sim, eu posso falar em um sujeito que está submetido a uma exploração sexual constante, mas ele não recebe, ele não está comercializando a dignidade sexual dele, mas ele também não deixa de ser explorado sexualmente. E uma outra observação que a gente tem que deixar bem claro aqui nesse momento é que o nosso Código Penal, o nosso ordenamento jurídico não prevê a prostituição como crime. Deixemos isso bem claro. Muito pelo contrário, a prostituição ela é um exercício regulamentado, inclusive já tido como ofício, não profissão, como ofício pelo Ministério do Trabalho. E é interessante porque isso permite, por exemplo, existir sindicatos, entre outras coisas, como em Pernambuco existe o sindicato das profissionais do sexo. Por quê? Porque a dignidade sexual ela é um bem jurídico disponível. Qualquer um pode dispor da sua dignidade, ao ponto de dispor nesse sentido, com finalidade lucrativa, comercial, desde que seja você dispondo. O que o Código Penal vem a cercear é a exploração dessa permissividade. São pessoas forçarem, ou induzirem, ou atraírem, ou impedirem de pessoas que queiram exercer, ou possam exercer, a prostituição como uma das disponibilidades do bem jurídico dignidade sexual. Essa é a ideia. Então, prostituição não é crime, o crime é o favorecimento, a exploração desse exercício de dignidade sexual, do bem jurídico disponível. E aí o 228 ele é bem interessante porque ele é um dos artigos hoje que tenta abarcar todas as condutas existentes possíveis, se é que a gente consegue delimitar, mas possíveis condutas existentes que tenham essa finalidade de explorar a prostituição.
E aí são várias condutas. Por esse sentido de serem várias condutas, o crime do artigo 228, ele tem duas características interessantes. Ele é plurissubsistente, ele tem vários verbos praticados, multiplicidade de condutas, e a outra característica é que esses verbos eles se dividem em dois momentos distintos. Alguns verbos ocorrem antes da exploração, são verbos que atraem a pessoa para a exploração, e outros verbos vão ocorrer posterior à exploração já consumada, impedindo que a pessoa deixe de ser explorada. Mas tudo está dentro do mesmo dispositivo. E essa característica faz com que esse artigo plurissubsistente, multiplicidade de condutas, ele tenha, o sujeito possa praticar uma das condutas só, e isso já o faz estar em curso no crime, tá? Os crimes não são, esse crime não tem cumulatividade das condutas obrigatória, mas sim, não é obrigatório, mas pode. O sujeito pode praticar mais de um dos verbos previstos nesse crime, e a grande diferenciação disso seria em doses de pena na dosimetria, primeira fase, artigo 59, que faria com que essa pena, em ele praticando mais de um verbo, ficasse mais perto do teto do que do piso. Então vamos entender o que diz o artigo 228. Ele começa já dizendo que comete o crime do artigo 228 o sujeito que induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedi-la ou dificultar que alguém a abandone. Tenham muito cuidado, porque é um texto curto, é uma oração realmente enxuta, mas ele traz esses dois momentos da exploração sexual. Percebo os verbos que são atrativos a essa exploração, que visam trazer o sujeito para perto dessa exploração sexual, quando o sujeito induz ou atrai alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, vírgula, facilitá-la. Facilitar quem? Essa exploração sexual. Qual a diferença desses três verbos? Mais uma vez, o induzir. Induzir no sentido de plantar a ideia no sujeito. Eu vou induzir plantando a ideia e fazendo com que aquela pessoa possa executar aquela ideia, levando a pessoa a executar aquela ideia. Então eu sou ativo nesse momento de plantar, vai lá, é bom, vai ter independência, e nesse sentido eu levo a pessoa ao caminho da exploração. Na atração, eu não sou ativo de buscar a pessoa e induzir, eu não planto a ideia. Eu simplesmente demonstro vantagens para que a pessoa se sinta atraída. Eu lanço a isca, estou dizendo, é bom, eu sou independente, ninguém manda em mim, eu tenho meu carro, meu apartamento, eu estou mostrando as vantagens de praticar aquilo, de ser explorado, e com isso eu atraio. Eu não sou direto, eu sou indireto, eu fico na minha, lançando as propostas, fazendo que aquelas pessoas se filiem. É como se a gente fizesse de uma forma direta ou indireta. E facilitar já contradiz muito com o induzir, porque na facilitação a pessoa já tem a ideia. A pessoa já tem a ideia. Mais uma vez, lembrando, a prostituição é permitida, não é crime. A pessoa já tem a ideia, mas eu facilito, mas facilito não para que ela exerça a prostituição, facilito para que ela seja explorada. Eu não precisei plantar a ideia, nem precisei atrair, jogar vantagens. A pessoa já tinha e eu facilitei, eu dei caminhos para que ela chegasse, mas aí não para ela exercer com dignidade a sua dignidade sexual, mas sim para ela ser explorada. Por isso eu recaio nessa conduta. E então, depois disso, o artigo 228 demonstra as circunstâncias que são posteriores a essa exploração. Essa exploração já está configurada, eu não estou falando em consumação de crime, eu estou falando em configuração da prostituição. E aí eu posso exercer ainda outras condutas que ainda vão me fazer estar em curso nesse crime. Quais sejam? Impedir ou dificultar que alguém a abandone. Nessas duas circunstâncias eu já estou pensando que a pessoa está explorada e eu estou impedindo é realmente não permitindo que a pessoa deixe diretamente,
não permitindo diretamente que a pessoa deixe de ser explorada, deixe de exercer essa prostituição com a nossa finalidade exploratória. E dificultar que alguém abandone, tudo bem, eu permito, mas eu imponho barreiras. Eu não nego que a pessoa, não impeço, mas eu imponho barreiras que dificultam. É a história da criar dívidas, de segurar documento, de fazer ameaças diretas. Nesse momento, eu também estou dificultando, quer dizer, eu também estou colocando dificuldades para que a pessoa saia da prostituição, mas não estou negando diretamente, eu só estou impondo barreiras que são inacessíveis para que ela faça. Então temos que ter muita atenção, né? E normalmente, pela experiência, esses crimes eles são praticados, são condutas muito especializadas, né? A gente tem realmente organizações criminosas que se envolvem nesse tipo de antijuridicidade, e a maioria das vezes a gente encontra um fracionamento pela organização dessa antijuridicidade. Existe realmente um fracionamento dessas condutas pelo grau de especialidade. Tem o sujeito que atrai, o sujeito que induz, a mulher que traz vantagens, tem o sujeito que impede, que impõe barreira, que impõe medo. É tudo muito fracionado. Cada um responderia nessa organização criminosa pela sua responsabilidade em coautoria, mas possa ser que exista um sujeito que pratique todas as condutas, e aí sim ele vai responder na proporcionalidade da multiplicidade de condutas que ele optou por fazer. Qual é a pena? Reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? Eis a ideia. Ainda assim, em continuidade ao artigo 228, o legislador trouxe no parágrafo 1º uma circunstância, uma característica do agente que pode fazer com que ele tenha uma punição diferenciada. Então, o meu parágrafo 1º, ele tem a natureza jurídica de uma qualificadora. Por que esse parágrafo 1º qualifica o crime? Ele diz o seguinte: se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Nesse momento, jovens, a pena passa a ser de 3 a 8 anos. É um novo intervalo de pena, maior do que o do caput. E esse novo intervalo de pena, maior do que o do caput, demonstra que aqui o legislador está dando uma nova proporção de pena, pensando nessa relação entre sujeito ativo e passivo. Por 2 motivos. Essa relação de proximidade, até de segurança, talvez de hierarquia, de ordem, de poder que esse sujeito ativo exerça perante esse sujeito passivo, ele facilite essa indução ao caminho da exploração sexual pelo medo, pela autoridade que aquele sujeito ativo exerce, ou também a facilitação pode se dar pelo grau de confiança que o sujeito passivo tem para com aquele sujeito ativo. E nesse momento, o legislador está entendendo que o sujeito passivo ele perde um pouco a sua capacidade de resistir àquela conduta. Fica mais fácil para o sujeito ativo, através dessa relação de autoridade que ele tem, formal e informal, como diz o parágrafo 1º, dele praticar essas condutas. E fica com menos possibilidade do sujeito passivo resistir a essa conduta. Então, o meu parágrafo 1º é uma qualificadora por uma característica, uma relação entre sujeito ativo e passivo. E aí continuamos, essa estrutura se assemelha ao artigo anterior. Eu passo a ter outras 2 qualificadoras. No parágrafo 2º, aquela qualificadora pelo uso da ferramenta, que diz: se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, pelo simples emprego, uso, a pena passa a ser de reclusão de 4 a 10 anos, além da correspondente à violência. Um novo intervalo de pena maior que o do caput. E me permitindo ainda punir pelo resultado da violência, porque o meu parágrafo só está punindo pelo uso da ferramenta e não pelo resultado. Qualificadora pelo modo de execução. Meu parágrafo 3º, se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a multa. Eu trago um novo tipo de pena, que deverá ser aplicado cumulativamente à pena restritiva de liberdade. E aí é uma qualificadora, não deixa de ser, mas a minha ideia aí é pelo dolo específico. Meu dolo inicial não precisava ser lucro. Por mais que a gente, quando começa a ler o artigo, já pense,
O sujeito está lucrando, está ganhando sua parte. Mas não precisa. Posso não ter intenção nenhuma. Mas se eu tenho ainda a aplicação da pena de multa. Eis a ideia. São duas estruturas parecidas. O que diferencia realmente na primeira eu tenho um dolo para um agente específico, e na segunda eu tenho multiplicidade de condutas porque eu estou pensando em uma atração de um grupo, de uma coletividade. Não vou esgotar em uma pessoa. Eis a ideia. Tudo bem? Tranquilo? Então bora lá. Continuando, eu tenho 2 artigos aqui que são, no mínimo, folclóricos. Eu falo folclóricos porque fazem parte de uma realidade cultural, principalmente aqui no Nordeste, mas também a gente tem que entender que são condutas previstas no nosso ordenamento, e vamos entender a limitação e possivelmente uma definição mais atual da aplicação desses 2 crimes, que seriam a casa de prostituição e o rufianismo. Casa de prostituição está previsto no 229. Eu estava recentemente lendo um artigo do Kleber Masson, que ele respondeu a uma crítica, não sei se foi um doutrinador ou algum aluno dele, algum pesquisador fez uma crítica falando que o artigo 229 já estaria revogado, tacitamente. E aí o Masson respondeu dizendo que não há revogação do artigo 229, há um desuso que sempre aconteceu, por um aspecto cultural. As casas de prostituição estão aí, as corporações, as forças policiais, o próprio Estado, ele se faz de vista grossa, por uma característica cultural, talvez machista também, não sei, mas sim, elas sempre existiram, e talvez, quem sabe, sempre vão existir. Talvez hoje diminui muito por uma sociedade, mas a juventude talvez tenha muito mais interesse, uma liberdade sexual muito maior. Mas sim, as casas de prostituição sempre existiram vista grossa, mas não deixaram de ser crime. Sempre ocorreu crime ali naquele momento que existia exploração sexual. Isso não deixa de acontecer. Só que hoje a gente pode dar uma roupagem nova a essa casa de prostituição. Recentemente eu vi cair em alguns concursos já, acho que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal caiu algo relacionado a isso de uma maneira mais moderna, pelas relações virtuais. E pela tentativa de quebra da habitualidade. Já começo dizendo, porque o crime de casa de prostituição ele é um crime que a gente entende como um crime habitual. Alguns doutrinadores falam em permanente, porque ele é um crime que precisa demonstrar uma mantença, um intervalo de tempo para isso. Não é um crime que ocorre pontualmente num momento único. Precisa haver um intervalo de tempo, mas não só um intervalo de tempo, como um conglomerado de ações que ocorrem nesse intervalo de tempo, porque é um crime que demonstra a necessidade de manutenção, manter uma casa de prostituição, administrar, gerir, e não estou falando nada profissionalmente, eu digo realmente rotinas, tem que haver uma rotina, uma habitualidade. Um exercício de uma prostituição especificamente pontual num lugar não define aquele lugar como uma casa de prostituição. A ideia é na habitualidade daquilo, na rotina, na mantença, na permanência. Por isso a ideia de crime habitual ou crime permanente. Eis a ideia. E o que diz o 229? Olha o próprio verbo como começa, é o meu elemento objetivo, a conduta que eu tenho que praticar. Ao mesmo tempo, se a conduta bem definida é um verbo só, é um verbo muito genérico. Aí no meu verbo existem várias possibilidades. E ele diz manter. Manter, o verbo genérico. O que é manter? Manter é comprar insumos, alimentar as pessoas exploradas, tratar da logística do espaço, entendeu? Tudo é manter. Todo esse conglomerado de ações. Então manter não é só ir lá e ter o exercício da prostituição, manter um conglomerado de logística para que, de empreendimento de logística para que isso ocorra. Então é manter por conta própria de terceiro. Eu não preciso estar lá diretamente, né? Eu posso ali só administrar e existem pessoas lá à frente, mas não isenta a minha responsabilidade. Mais à frente eu volto a falar sobre isso. Estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Haja ou não o intuito de lucrar, o intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Presta bem atenção. Eu estou mantendo a casa de prostituição, estabelecimento. E lá nesse estabelecimento ocorre exploração sexual. Eu não estou dizendo que eu estou ganhando ou lucrando diretamente com a exploração.
Eu estou mantendo o lugar onde existe. A ideia do legislador é diferenciar casa de prostituição de rufianismo. O rufianismo está aqui. Eu estou diretamente lucrando ou tendo vantagens com a exploração. Na casa de prostituição, indiretamente eu tenho. Porque manter essa casa de prostituição poderia ser, tudo bem, aqui dentro da casa de prostituição, pela questão do sigilo, você paga para ter o quarto, né? Você paga para o drink, esse drink vai ser mais caro do que vai estar lá fora. Então, eu vendo os insumos, tem que ter essa manutenção da casa. A casa lucra indiretamente com o exercício dessa exploração, mas não diretamente. Se eu parto para um lucro direto, eu recaio no artigo 230, que é o crime de rufianismo. Essa é a ideia. Então, bora lá. A situação que eu detalhei há pouco, deixei um asteriscozinho aí para vocês. Essa manutenção não precisa ser direta também. Eu posso ter uma manutenção através de terceiros. Eu não estou lá dentro, não sou eu que empreendo a logística, eu só estou aqui fora. E eu tenho pessoas que empreendem minha logística. E aí entra a questão da responsabilidade. Objetiva ou subjetiva aqui nesse momento, plenamente subjetiva, porque se eu tô lá e o sujeito, eu não tô dentro, mas eu sei que tem a manutenção, e a manutenção daquilo ali se dá pela exploração sexual, eu vinculei ao dono. Eu estou vinculado ao nexo de causalidade daquela conduta. A conduta do proprietário é muito claro que a conduta dele é sempre de vinculação ao dono. E dos funcionários que exercem também consciência, também estão vinculados ao dono. Serão sempre coautores. A única coisa que pode isentar essa responsabilidade objetiva realmente é o proprietário não ter conhecimento do que ocorre naquela casa. E não ter conhecimento não porque não buscou saber, tá? Porque isso não isenta a responsabilidade. Eu não procurei saber. Não, ele é dono, proprietário. Tem que saber, não precisa procurar saber. Só isenta se for escondido dele. Se realmente maquiaram para que ele não tivesse como saber. Se ele não tivesse como saber dessa manutenção de casa para a finalidade de exploração sexual, aí sim vai ter a responsabilidade, que ele tem que comprovar. Senão, sempre haverá responsabilidade. Eis a ideia. E aí existe um caso bem interessante no Tribunal de Justiça do DF, por isso que caiu na prova de lá, numa jurisprudência. A gente sabe que é uma prática comum e assim, ocorre em vários estados, eu falei Nordeste, mas assim, é uma coisa comum. Esse caso aconteceu no Distrito Federal. Era uma casa de prostituição de alto nível, com garotos e garotas de alto nível de acompanhamento, e havia essa exploração. Ali de casa de prostituição também tinha rufianismo, porque os garotos e garotas de programa, eles pagavam uma taxa para participarem ali daquela casa. Eram festas, é uma casa que promovia festas, e nessa festa havia o incentivo a essa exploração sexual. E aí foi tido como casa de prostituição e tal, só que era uma casa que tinha influência, tinha grandes nomes que participavam, e aí conseguiu se livrar. Mas eles, para não exporem mais, deveriam parar essa situação. Eles decidiram não ter uma casa única, fixa, porque a ideia do crime é essa habitualidade, é essa mantença. Tem um estabelecimento fixo, o processo demonstrava isso. Eles tinham rotina, chegava bebida, compravam lençóis para lavar, para copos e outras coisas de limpeza. Então existia essa rotina que demonstrava a mantença desse estabelecimento. Então, para se livrar dessa mantença, para não configurar o verbo manter, eles passaram a organizar festas interativas, em que eles faziam em lugares distintos, em períodos não igualitários, para tentar desconfigurar essa mantença. E aí, mais uma vez, o Ministério Público denunciou, e o juiz entendeu que a habitualidade ou permanência não é demonstrado simplesmente por características igualitárias, mesmo lugar ou mesma periodicidade, mas sim pelo dolo, vontade livre e consciente em manter no sentido de prestar logística para aquilo, mesmo que seja em lugares distintos, mesmo que sejam em datas distintas, mas existia uma organização logística para um empreendimento, que era a festa que acontecia, e esse empreendimento tinha como finalidade de exploração sexual. Então, sim, continuou sendo configurado casa de prostituição. Eis a ideia. Uma vez um aluno perguntou: professor, e site? O sujeito cria um site, e aí nesse site ele
põem os garotos e garotas de programa para ofertar. Isso poderia ser tratado como casa de prostituição com essa característica virtual? Não. Tá? Eu já entraria dentro do rufianismo. Se o sujeito expõe ali, ele tem um valor, lucra com alguma coisa diretamente relacionada à exploração sexual daquelas pessoas, aí já está entrando no rufianismo, porque eu não estou falando em mantença para um estabelecimento, onde no estabelecimento ocorre a exploração, mesmo que esse estabelecimento seja dinâmico, né? Mas eu falo ali diretamente no rufianismo, que é lucrar indiretamente, né? Com a prática da prostituição, e não indiretamente. E se eu comprovo hoje que eu crio um site, e nesse site eu não lucro com a prostituição, eu só digo assim, ó, eu facilitar a vida de vocês, que é um produto, e aí vocês, garotos e garotas de programa, vão comprar o meu site. Eu não estou ganhando da exploração de vocês, eu estou criando uma circunstância, como um site para vender livros de direito. E aí, se eu não provo, quer dizer, se eu provo que meu dolo não era em me vincular à exploração sexual, nem rufianismo eu estou. Nem rufianismo. Eis a ideia. É isso, então o artigo 229, ele traz essa característica de mantença, de realmente uma situação de continuidade daquilo. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Já entrando no rufianismo em si, que é o artigo 230, o rufianismo é essa exploração direta com a prática da exploração sexual, ele se divide em 2 momentos. Ainda no rufianismo, a gente até na doutrina fala em rufianismo ativo e passivo. O rufianismo ativo é aquele rufianismo que realmente vai lá diretamente com a exploração, ganha pontualmente com cada exercício sexual da pessoa. Ele ganha valor, proporções, ele capta, ele vai atrás de clientes. Isso sim é o rufião ativo. A figura do rufião passivo, que está aqui previsto no 230, se confunde muito com o que a gente chama culturalmente de gigolô. A pessoa não explora pontualmente a cada exercício profissional, mas se faz sustentar. O se fazer sustentar também está previsto no artigo 230, é o que a gente entende como rufião passivo, ou gigolô. Alguma doutrina mais clássica traz até nomes mais curiosos, como a figura do proxeneta. Mesma circunstância, o proxeneta é o rufião, sendo o proxeneta na circunstância ativa aquele que vai lá e lucra diretamente a cada exercício profissional sexual da pessoa prostituída, e o proxeneta passivo é aquele que se faz sustentar, num todo ou em parte, com essa intenção. Eis a ideia. E aí o que diz o artigo 230? Tirar proveito da prostituição alheia. Sempre é tirar proveito dessa prostituição. Como? Participando diretamente dos seus lucros, diretamente, ativamente dos lucros, um percentual a cada lucro que a pessoa tem, ou fazendo-se sustentar. O rufião passivo, o proxeneta passivo, o gigolô. No todo ou em parte. Por quem a exerça? A exerça quem? A prostituição. Cuidado com esse fazer sustentar. O se fazer sustentar não é um se fazer sustentar por necessidade, ou porque a pessoa prostituída quer, tá? É fazer sustentar por querendo realmente tirar proveito. Olha o início do artigo, me aproveitando da prostituição alheia. Podendo me sustentar, tendo condições de fazer isso, me aproveito, fazendo com que a pessoa se prostitua para me sustentar. Meu dolo é nesse sentido. Eu falo isso porque é uma questão cultural de conhecimento. Aqui a gente teve o primeiro sindicato do Brasil de garotas de programas, e a presidenta, uma vez, ela deu uma entrevista no jornal, ela disse que sustentou todos os filhos até a faculdade. Todos os filhos eram formados. Posso dizer que esses filhos que se sustentaram foram rufiões passivos? Não, porque foi uma opção dela, ela quis. Eu não posso comprovar que eles tiraram proveito só com essas informações. Eu tenho que demonstrar que houve um proveito para poder recair na conduta do rufião. A pena é de 1 a 4 anos e multa. Eu posso, e é muito comum haver a concurso material, casa de prostituição e rufianismo, extremamente comum. Aí, ainda no rufianismo, eu tenho um parágrafo primeiro que qualifica o crime, que é o seguinte: se a vítima é menor de 18, maior de 14, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasto, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma,
Obrigação de cuidado, proteção e vigilância, a pena passa a ser de 3 a 6 anos e multa. Mesma característica que vimos anteriormente. Essa relação de autoridade e proximidade, sujeito ativo e passivo, facilitando a prática da conduta, impedindo com que a vítima se defenda. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, a pena passa a ser 2 a 8 anos, sem prejuízo à pena correspondente à violência. Mais uma vez, qualificadora pelo uso da ferramenta, só o uso da ferramenta, não me impedindo a punição, no caso dessa ferramenta produzir um resultado. Eis a ideia. Vocês percebem que eles têm uma estrutura muito similar, muito parecida, né? A lógica hermenêutica é a mesma, a diferença é realmente a característica de cada um. A gente vem naquela linha horizontal, a verticalidade faz com que esses crimes se definam com características únicas. É isso, jovens, mas daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho com outros crimes e vamos criar um canal para dúvidas e esclarecimento aí dos estudos de vocês. Até mais!